Que a graça do Senhor esteja conosco. Meus irmãos, nós estamos aqui celebrando 61 anos desta amada igreja, e a nossa proposta foi caminhar no livro de Ageu, pensando sobre o tema uma igreja centrada em Cristo Jesus. E nós vimos até aqui então que Deus convoca o povo de Ageu a ter uma vida centrada nele. Nós observamos que o povo de Ageu, o povo de Israel, estava à parte de Deus. Eles haviam voltado do exílio babilônico, 70 anos lá, reconstruíram a cidade, reconstruíram a sua casa, mas não reconstruíram o templo do Senhor, deixando então o templo do Senhor em segundo plano. O profeta Ageu levanta então com uma convocação, trazendo e apontando o pecado do povo que estava distante do Senhor, e chamando esse povo então a estar completamente entregue à presença de Deus. Eles se arrependem, começam a reconstruir o muro, e aí nós vimos hoje pela manhã que nessa reconstrução do muro começou a bater um desânimo, porque o templo não era lá essas coisas, eles não tinham tantos recursos, e eles viviam de maneira nostálgica, presos no passado, e não vivendo a promessa do futuro que Deus tem para nós. E hoje nós vamos continuar pensando sobre esse tema, sobre essa realidade do rei que vem, da promessa que nos sustenta, e assim isso que faz com que a nossa vida fique centrada na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero ler então o texto que está lá no verso 10 até o verso 19, verso 10 até o verso 19, diz assim a palavra do Senhor. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda da sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar a qualquer destas coisas, ficará ela impura? Os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que acontece desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele templo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. E eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, e em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não tem dado o seu fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui, obrigado por esse culto tão lindo, ó Deus. Como é bom sermos livres para Te adorar e poder desfrutar dessa liberdade, ó Pai, entregando o nosso coração à Tua presença. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações por meio da exposição da Tua palavra. Me usa, Deus, por causa da Sua graça e por causa da Sua misericórdia, alcançando o mais profundo do nosso ser, ó Pai, e trazendo verdadeira transformação do poder do Evangelho do Senhor sobre nós. Nós assim Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha só que povo teimoso. Ageu levanta: gente, vocês abandonaram a casa do Senhor, vocês desistiram do Senhor, vocês não priorizaram a sua vida no Senhor. Por isso Deus reteve o orvalho, por isso Deus não permitiu que a agricultura prosperasse, que a pecuária prosperasse, que o trabalho da mão de vocês prosperasse. No capítulo 1 nós vimos que as pessoas bebiam, mas continuavam com sede, comiam, mas continuavam com fome, se vestiam, mas continuavam com frio. Aqueles que recebiam um salário, recebiam para colocar num saco furado. Diante da disciplina do Senhor, o povo se desperta por causa do Espírito do Senhor e começa então, nós nos arrependemos, nós tememos ao Senhor e nós vamos te obedecer. Show de bola. Passou 30 dias, começaram a reconstruir.
E eles começaram a ficar desanimados de novo. E aí Deus vem mais uma vez. Quem de vocês viu o templo lá? Vocês estão com saudade do quê? Ninguém viu esse negócio. Vocês não viram isso? Por que vocês estão com tanta saudade assim? Que nostalgia é essa? Lembre-se da promessa que eu fiz a vocês. Lembre-se de que eu estou com vocês. Por isso, sejam fortes. Sejam fortes. Sejam fortes. E Deus vai afirmando e reafirmando. Agora passou-se mais algum tempo. A ideia aqui é que o templo não está ainda completo. Mas eles começaram a voltar à adoração. Eles começaram a sacrificar os animais. Os sacerdotes começaram a servir mais uma vez. E as coisas começaram a fluir dessa forma. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a sentir que eles eram bons demais. O que Deus vai nos desafiar aqui é o seguinte: Deus não quer apenas uma obra religiosa. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Porque o povo entendeu errado. O povo entendeu errado. O templo estava avançando, as coisas começaram a fluir, a obra estava acontecendo, e de repente Deus vem e diz assim: vocês acham que estão indo muito bem porque voltaram a trabalhar? Vocês acham que estão indo muito bem porque voltaram a construir o templo? Vocês acham que realmente é isso que eu quero de vocês? Eles não entenderam o símbolo. Eles não entenderam o que aquilo significava. É como se Deus estivesse alertando: olha, vocês podem até reconstruir o templo sem reconstruir o coração de vocês. E o que eu quero é o coração de vocês. De maneira geral, é como se Deus estivesse dizendo para nós hoje: religião não muda quem nós somos. Religião muda o nosso comportamento. A gente veste a blusa assim, a gente coloca o cabelo de um jeito, a gente começa a usar umas palavras, uma linguagem, etc e tal. Mas se o meu coração é corrompido, é entregue ao pecado, ele continua desejando mal. Só que agora a gente faz mais escondido. E esse é o problema. Deus está olhando o coração daquele povo e está dizendo o seguinte: olha, vocês permanecem impuros. E aí Deus faz como que uma charada. Lembra do filme do Batman lá? Tinha um charada? Deus faz como que uma charada. Fala assim: reúne os sacerdotes aí, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Se vocês pegarem o pão lá, o pão que vai servir em sacrifício, o pão que vai servir para adoração, o pão que é puro, colocar na roupa de vocês, ou colocar no azeite, ou colocar em qualquer coisa, santifica esse trem? Não, não santifica não. Mas se uma pessoa impura que tocou no cadáver, para que você entenda isso, naquela época, tocar em algo morto, se fazia então alguém que se tornasse impuro. Ele tinha que passar por um ritual de santificação para que ele voltasse a poder se relacionar com as pessoas. Bom, se a gente é impuro e tocar em algo que é puro, aquilo que é puro fica impuro? Fica. Imagine o seguinte, meu irmão: alguém deu um pulo numa lama, ficou todo lambuzado de lama, você está cheirosinho, bonitinho, a pessoa vem e te abraça. Pá! A pergunta é: o cara que estava com lama ficou limpo, ou o cara que estava limpo ficou com lama? O que Jesus está ensinando é o seguinte: olha, o pecado se espalha com facilidade, mas a santidade não é transferida. A santidade não é transferida. É uma forma de dizer, poderia dizer assim: você pode estar no templo e continuar na idolatria. Você pode cantar hinos e ainda amar o controle. Você pode parecer um religioso bonitinho e ainda ser completamente sujo. Ageu começa a fazer essa pergunta: olha, a santidade não é transmissível por proximidade, mas a impureza é. Ó que trem mais lasqueira. Ó que coisa mais difícil. Por isso que a gente tem que ter cuidado com quem que a gente está andando.
Eu lembro do Salmo 1, o Salmo 1 fala um negócio muito interessante, porque ele vai fazendo uma escada, certo? Primeiro você ouve, depois você entra na roda, e depois você fala, você faz parte. Você começou a dar ouvido. Eu costumo dizer que isso aqui é mais ou menos o seguinte: Satanás faz o seguinte com a gente. Nós estamos aqui firme com Deus, beleza? Firme com Deus, convertido, aleluia, glória a Deus, Jesus, nós pertencemos ao Senhor. Aqui é o céu, aqui é o inferno. Satanás faz o seguinte, ele faz isso aqui, ó. Meu estalo não é tão bom dele, não. Faz esse estalinho aqui, ó. Aí você está aqui, aí você pega e fica assim: uai, que barulho é esse? Aí você olha: uai, que trem interessante. Uai, acho que eu vou abrir esse e-mail. Vou responder essa mensagem. Vou lá só uma vez. Aí você vai. Aí você dá uma afastadinha, a eternidade está para lá. Aí o que Satanás faz? Aí você fala assim: rapaz, mas que barulho bom esse? O que é isso? Aí você vai dar mais um passinho. E aí você vai enfiando o pé na lama. Enfiando o pé na lama. Sabe, é importante mais isso aqui, meu irmão. Eu já disse de manhã, se fosse eu já tinha largado de mão desse povo aqui. Eu já tinha desistido. Não é possível. Deus levanta um profeta, aponta o pecado, eles reconhecem o pecado, se arrependem do pecado, começam a caminhar em direção ao Senhor, e logo no primeiro obstáculo eles ficam meio desanimados, meio tristão, parece aqueles adolescentes de hoje em dia. Eu tenho uns adolescentes lá na igreja há 15 anos, meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Eles andam assim, ó. E aí, pastor? Tudo bem? Tem um menino que fica passando a letra. Eu falei assim: nossa, o pessoal que passa a letra é tão bonitinho. Eu tenho um adolescente lá, passa, gente, só tá ele e a tela do computador e apertar isso aqui, ó. Ele não consegue. A gente está cantando a primeira estrofe, ele está na quarta, ou ele já está numa música outra. Desânimo danado. Deus, não dá não, sabe? Não, igreja é muito difícil. As pessoas são muito difíceis. Deus, não dá não. Aí Deus vai: olha, eu estou com vocês, sejam fortes, olha, por favor, preste atenção, eu sou o Deus que tirei vocês do Egito, eu sou o Deus que trouxe a terra prometida, eu sou o pai de vocês, eu sou aquele que ministra identidade sobre vocês, percebam que eu vou fazer um templo muito maior, o meu filho vai vir. Então vamos. Aí passa mais um pouco de tempo. Vamos lá, jogando. Pelo menos agora não está pondo as pedras aqui, tá bom, né, Deus? Não. Estamos fazendo aqui. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe era fera demais. Minha mãe mandava eu fazer as coisas de casa, limpar banheiro, lavar vasilha, qualquer coisa assim. E eu, como todo bom adolescente, odiava. Então, eu ia lavar vasilha. Minha mãe chegava em casa: quem foi que lavou essa vasilha aqui? Fui eu. Vai lavar tudo de novo, menino. Você lavou igual a sua cara. Olha o tanto que esse trem está sujo. Aí da primeira vez eu já lavei assim, da segunda era assim também. Vocês não estão com o coração nisso. Deus está dizendo. Vocês estão cumprindo ritos. Vocês estão cumprindo performance. Vocês estão achando que a caminhada comigo é uma caminhada de mérito. É como se Deus colocasse 10 regras para se relacionar conosco. Eu falei 10 de propósito, para você trazer os 10 mandamentos na sua cabeça. Você sabe que você não cumpre nenhum daqueles 10, né? Nenhum, zero, nenhum. Aí você fala assim: não, tomar o nome de Deus em vão, eu nunca fiz isso. Deixa eu te explicar o que é tomar o nome de Deus em vão. É o seguinte: é você falar assim: eu pertenço a Deus, mas agir como se pertencesse a outro. Então, por exemplo, meu sobrenome é Jordão. Quando eu casei com a minha esposa, ela tomou o sobrenome dela, ou meu sobrenome para ela. Aí a gente viveu a seguinte cena, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Minha esposa é daquelas que na bolsa dela, se você for lá agora, na bolsa dela, tem tudo, cartão de vacina dela quando ela era criança, dos meninos, RG, CPF, tem tudo. Nós íamos viajar,
de férias para Salvador. E aí a gente chegou lá no aeroporto, fomos despachar a bagagem, e a moça falou assim: por favor, os documentos. Ela, por acaso, não quis levar a bolsa nessa viagem. Levou só a CNH. Quando ela entrega a CNH, não tem o Jordão. O Jordão, o único documento que ela ainda não tinha substituído era a CNH, porque não tinha vencido. Aí a moça falou assim: tem jeito de entrar não. Moça, mas pelo amor de Deus, não tem jeito de entrar não. Aí eu falei: moça, mas espera aí, olha aqui, ó, tá aqui. Nós temos a foto da certidão de casamento. Não, eu preciso do documento. Moça, mas isso, moça, aquilo e tal, e aquele ambiente foi ficando ruim, chama fulano, chama Beltrano e não sei o quê. E uma hora, minha esposa soltou a seguinte frase: maldita a hora que eu fui colocar esse nome no meu. Meu irmão, eu acho que eu fiquei endemoniado que nem Pedro. Você não está entendendo o ódio que subiu no meu coração, não. Meu pai e minha mãe iam conosco, então meu pai estava próximo, ele já me catou assim, já me levou para lá. Vem cá, meu filho, vem cá. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Só para você não ficar curioso, deu tudo certo, nós embarcamos e fomos embora, viajou, beleza. Com um pouquinho de tensão, mas deu certo. Isso. É você falar assim: eu pertenço ao Senhor. Mas quando as pessoas te olham, elas veem que o seu sobrenome é de outro, não é do Senhor. Então, tomar o nome de Deus em vão significa testemunhar algo que você diz ser, mas não é. Se a gente ficar só nesse dos 10, já lascou para todo mundo aqui. Mas se você quiser, a gente continua. Tá bom, né? Já deu. Percebe que não é performance? Percebe que não é mérito? Não é mérito. Deus está dizendo: olha, vocês são santos. Eu separei vocês, eu consagrei vocês. Mas essa separação externa, essa escolha que eu fiz de vocês como meu povo, não significa que vocês agora têm uma transformação interna automática. Nós precisamos nos render, submeter. Há necessidade de uma transformação de coração. Vocês simplesmente reconstruírem o templo, cumprirem os ritos, fazerem tudo que o sacerdote está mandando, não significa que o coração de vocês pertence a mim. Pastor, mas espera aí que agora deu bug. Que eu estou 60 anos nessa igreja, você está dizendo que eu ainda posso pertencer ao capeta? Nunca faltou um culto. Se o seu coração não estiver em Deus, pode. Entendeu o problema do trem aqui, gente? Porque é símbolo. Isso aqui é símbolo. Igreja, religião não salva ninguém não. Quem salva é Cristo. A igreja é um instrumento de propagação da verdade de Cristo. A igreja é um instrumento de fortalecimento um do outro. A igreja é um instrumento poderosíssimo no reino de Deus. Mas quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo. E aí a pergunta ecoa mais uma vez: se alguém imundo tocar algo, ficará imundo? Resposta: ficará. Assim é este povo. O que ali oferecem é imundo. Olha o que Deus está dizendo. Vocês podem estar cumprindo os ritos, vocês podem estar fazendo os sacrifícios, vocês podem estar cumprindo as regras da religião, mas o que vocês têm oferecido é imundo, porque é fruto de um coração imundo. Por mais bonitinho que seja, por mais legal que seja, por mais bacana que seja, é imundo. Eu não quero sacrifício imundo. Percebe que não é que a liturgia estava errada, não é que o rito estava errado, não é que o jeito de fazer estava errado. Essa é a comparação entre Caim e Abel. Porque muitas vezes a gente pega Caim e Abel e fala assim: Caim ofereceu só qualquer coisa. Não, Caim ofereceu um trem bom. Mas a questão é que Abel ofereceu o melhor. Não é que Caim foi lá e pegou uns animais mortos e falou: toma, está aqui, cumpriu o rito. Não, ele ofereceu um negocinho bonitinho, arrumadinho. Mas o coração dele não estava ali. Por
Por isso que Deus diz: Caim, dá uma olhadinha no seu coração, Caim. Se você continuar assim, você vai se dar mal, Caim. Perceba, a questão não é o cumprimento do rito. Pensa comigo assim, esposa, olha essa história. Maridão acordou cedinho, preparou um café da manhã. Ele nem sabe cozinhar, mas ele fez. Pegou aquele negocinho que tem assim, que põe na mesa assim, que serve na cama. Levou a tabinha lá, pôs lá. Você já acordou meio assustado? Falei: meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí, mas beleza, você comeu café meio desconfiado, pensando que a comida podia estar envenenada, qualquer coisa assim. Mas beleza. Aí ele falou assim: olha, hoje eu não vou trabalhar. Nós vamos almoçar ali naquele que é o melhor restaurante aqui da cidade. Você fala: que isso, meu Deus do céu. Aí você já começa a perguntar, né? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu nada, é só porque eu te amo. Eu percebi que eu precisava fazer isso, trazer o meu amor de forma percebida para você e tal. Aí vocês almoçam, anda pela orla, coisa linda, vê o pôr do sol num monte desse aí e tal. E ele fala assim: não acabou não, vou te levar para jantar naquele lugar lá que é o melhor da cidade. Vai jantar. Fala assim: nossa, mas que, meu Deus do céu, Deus, não acaba esse dia não, deixa esse homem para sempre assim. E aí vocês dormem, noite maravilhosa, tudo certo. No outro dia acorda, o homem está lá: bom dia, meu amor, tudo bem? Não tem aquele cafezão da manhã, mas tem carinho, está tudo certo, tal. Ele fala: hoje eu preciso trabalhar, mas no almoço eu volto. Você fala: rapaz, você já ligou para todo mundo? Mãe, você não vai acreditar o que aconteceu, mãe. Meu Deus do céu, o homem ouviu alguma pregação, algum trem aí, eu sei que o homem está bom demais da conta. Aí chega na hora do almoço, vocês estão ali almoçando. Você agora empolgada também, já fez uma almoção bonito, bacana. Aí ele vira e fala assim: ô bem, eu queria falar um negócio para você. Eu estava pensando aqui, tem o fulano e o Beltrano, eles fazem parte daquela turma de bicicleta que eu ando também, sabe? Então o fulano está mudando daqui, está indo lá para o sul. Lá é frio demais, não tem como andar de bicicleta lá. E ele está vendendo a bicicleta dele. E ele fez um negoção para mim. Comprei barato demais, ficou 50 mil. Parcelou para mim assim, ó. Então assim, vamos ter que sacrificar um pouquinho, mas eu vou realizar esse sonho. Mulher, depois de ouvir isso, como é que você interpreta o dia anterior? Safado, eu sabia. O que Deus está dizendo para o povo é exatamente a mesma coisa. Se a sua intenção, se aquilo que você fez é fruto de uma segunda intenção, de uma intenção maligna, de um aproveitar-se do outro, isso é impuro. Se a gente não aceita essa condição, por que você acha que Deus ia aceitar? Por quê? Por que você acha que Deus vai falar assim: ah, tadinho dele, vou deixar? Deus não aceita não. É imundo. É imundo. Calvino diz assim: o coração consegue transformar até a virtude em idolatria, quando a virtude vira um meio de autojustificação. Quando a virtude se transforma numa auto-performance, num mérito, num desejo de se salvar por si mesmo. Não é entrega, não é rendição, é aprovação. Tem gente que acha que Deus é o Papai Noel. Vou comportar, vou ser um bom menino, que no fim do ano eu ganho um presente. No caso nosso, no fim da vida. Não é assim que funciona, meu irmão. As nossas boas obras são reflexo de uma salvação que Cristo nos deu. Nós não praticamos o bem para justificar-nos diante de Deus. Nós praticamos o bem porque Deus nos amou de forma incondicional e extraordinária. Então agora não resta outra alternativa que não seja expressar esse amor àqueles que estão ao meu redor. E aí, por algumas vezes, a palavra considerar vai aparecendo aqui. E mais uma vez, é a mesma expressão que ele usou no capítulo 1. É uma avaliação interna. Olha para o seu coração.
Considera o que vocês estão feito até aqui. Mais uma vez, Deus disciplina o povo. Ele diz: olha, Oliveira, olha tudo aí, vê se está dando certo. De novo, eu tive que reter o orvalho. De novo, eu tive que impedir que vocês prosperassem. De novo. E de repente alguém ia falar assim, como um bom adolescente: ah, mas agora nós estamos fazendo aí. No meu caso, que é goiano, tá, gente? Nós estamos fazendo. Por que você está reclamando agora? Não paramos de reconstruir esse negócio aqui não. O tempo já está quase chegando lá em cima. Aí também não dá também não. Aí você quer tudo. Deus quer tudo. 99,9% para Deus é nada. Deus quer tudo. Deus quer tudo. Faça uma reflexão profunda. Como é que é a sua vida com Deus? Religiosidade, religião, cumprimento de ritos, aparência. Não, eu vou vestir assim porque o fulano vai hoje. Aquela irmã vai lá, eu preciso estar mais assim, porque senão já reclamou uma vez. Não, eu vou falar assim. Uma experiência que aconteceu comigo quando eu era pastor em Séries. Séries é uma cidade de 25 mil habitantes, gente. E aí eu cheguei no supermercado. Quando eu cheguei no supermercado, eu estou aqui na ponta da outra gôndola, assim, no corredor do supermercado. Está um irmão da igreja. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Ele olhou para o carrinho dele, eu olhei para o carrinho dele. Aí no carrinho dele tinha umas 2 caixinhas de cerveja. Ele olhou e fez assim: meu amigo, esse homem correu de mim igual o diabo porta da cruz. Vida de aparência. E aqui eu não estou nem entrando no mérito da bebida alcoólica, tá bom? Mas ele, por achar que ia ser condenado pela minha pessoa, então ele fugiu. Então ele foi embora. Às vezes a gente faz isso. É uma vida de aparência. O que Deus está nos ensinando aqui? Deus não aceita por causa da obra. Ele não nos aceita por causa da nossa obra. Mas porque nos aceitou, Ele nos refaz, Ele nos reordena, Ele nos dá uma nova identidade, um novo propósito, uma nova motivação. Não é meritocracia. Ageu está ensinando: não existe meritocracia espiritual. Não tem como você chamar a atenção de Deus. Ó, Deus, estou aqui, viu? Ó, aqui, ó. Não tem como. É fruto, é consequência natural, não é moeda de troca. A gente faz isso com dízimo e oferta. Uma vez eu estava lá, eu conto as histórias de Séries, porque a igreja que eu já pastoreei, já passei. Aí o irmão virou para mim e falou assim: ó, pastor, lembra que na época que a igreja estava bem ruinzinha assim de caixa. Ele virou para mim e falou assim: pastor, acabei de depositar um cheque de 5 mil reais no gasofilácio. A igreja arrecadava 10, 11, eu falei: cacetada. E eu pensei: rapaz, eu falei: me diz uma coisa, assim, curiosidade, se eu puder falar, o que aconteceu para você fazer um cheque desse tamanho? É muito dinheiro. Pastor, eu vi na televisão e eu fiz um ato profético. Eu já estou dando o dízimo daquilo que Deus vai me dar. Aí eu falei: então arranca esse trem, porque o cheque vai voltar, vai passar vergonha para você e para nós. Que isso, pastor? Você não tem fé não? Ridículo desse jeito aí não. Fé boba desse jeito aí não. Porque a gente acha que é assim, é moeda. Você já não fez isso? Você fez isso já também. Eu já fiz isso também. A gente vai trocando com Deus. A gente vai, mas não, agora eu vou. Esse domingo não faltar um domingo, Deus. Aí você me abençoa, tá bom? Você me abençoa. É igual alguns irmãos que têm a síndrome da ceia, né? Meu Deus do céu, não tomei a ceia esse mês. Vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Eu estou até vendo. Casamento já está na Berlinda essa semana, esse mês acaba. Não fomos na ceia, já era. Achando que de alguma forma, meu irmão, você tem que entender um trem, meu irmão. Deus te ama porque Ele decidiu te amar. É só por causa disso.
Não tem nada que você faça, não tem nada que você faça. E só quando esse amor grandioso, quando você percebe a grandeza, a extraordinariedade, como não faz sentido nenhum Deus te amar, é que isso te constrange de tal forma, isso mexe com o seu coração de tal forma, que você fala assim, cara, eu preciso transbordar esse amor, eu preciso demonstrar esse amor, eu preciso fazer com que as pessoas sintam esse amor, no mundo de tanto vazio, no mundo de pessoas buscando tanto propósito, no mundo de pessoas tão perdidas, eu tenho a resposta da vida, é Cristo que salva. É Cristo que salva. E é assim que Ageu vai terminando o texto. Ele lembra mais uma vez o que ele já tinha dito na primeira parte desse capítulo. Ainda uma vez farei tremer o céu e a terra, destruirei a força dos reinos. Naquele dia tornar-te-ei, ó Zorobabel, e te farei com o anel de selar, porque te escolhi. Ele está fazendo uma imagem aqui de Zorobabel como representante do povo de Israel, e alguém que vai aparecer depois, lá na linhagem de Mateus, falando da linhagem de Jesus, dizendo, olha, sobre vocês eu coloquei o anel do rei, porque o rei virá de vocês. O rei virá de vocês. É interessante que Deus está ensinando aqui o seguinte, olha, eu sou soberano, eu tenho soberania sobre tudo e sobre todos, eu sou Deus. Agora o resto não. Tudo vai passar. Você sabe qual é a coisa que identifica todos os grandes impérios da terra, todos eles, da história da humanidade? Todos eles acabaram. Todos acabaram. E daqui 300 anos, se a gente estiver aqui ainda, nós vamos olhar para trás e falar assim, rapaz, você lembra daquele país, a potência que era? Acabou. Acabou. Porque tudo vai passar, tudo vai cair, tudo vai se desfazer. O que não vai se desfazer é a promessa de Deus. Essa não vai se desfazer. E aqui a gente tem que fazer uma comparação clara com Cristo. Porque se uma pessoa cheia de lama vem e nos abraça, nós ficamos cheios de lama. Mas se uma pessoa cheia de lama vem e abraça Cristo, ele fica limpo. É assim que aconteceu com o leproso, é assim que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, é assim que aconteceu comigo, é assim que aconteceu com você. Jesus é o único que inverte essa lógica natural. Ele santifica o mais impuro de todos os homens, o mais impuro de todas as mulheres. A santidade dele é imposta a nós. Eu acho tão lindo na teologia, porque a gente entende que nós estamos aqui, Deus nos olha e olha de ira para nós, por causa do nosso pecado, por causa daquilo que nós fizemos. Quando Cristo vem e morre na cruz, Cristo se interpõe entre nós e Deus. E agora quando Deus nos olha, Ele não vê mais as nossas obras, Ele vê a obra de Cristo. E por causa da obra de Cristo, por causa da santidade de Cristo, isso é imposto a nós. E agora Deus não nos olha mais com olhar de ira, Ele nos olha com olhar de amor, Ele nos olha com olhar de ternura, Ele nos chama de filho. Porque Cristo nos santificou, nós fomos unidos a Ele. E é isso que vai acontecer desse dia. Ageu está dizendo, prestem atenção, confiem nessa promessa. Ele está dizendo para aquele povo, Ele está dizendo para nós hoje, confie nessa promessa, confie nessa promessa. A cruz e a ressurreição é a restauração final. Como Paulo diz em Gálatas, aquele que começou a boa obra há de completar, terminar. A boa obra, meu irmão, não é uma promessa que você acha que Deus te fez. A boa obra é a boa obra de redenção, que começou na primeira vinda de Cristo e vai se completar na segunda vinda de Cristo. Essa é a boa obra de Cristo, é a garantia final. Deus disse que Jesus viria e Ele veio. E Ele disse agora que Jesus voltaria. Você acha que Ele vai voltar? Com toda a certeza do mundo. O Rei está chegando. O Rei está chegando.
Zorobabel é da linhagem davídica. Mateus faz questão de citar Zorobabel na genealogia de Jesus. É um sinal claro do cumprimento do verdadeiro rei. Ô Zorobabel, não é com você não. Você até faz parte desse processo. Você tem o privilégio de fazer parte dessa linhagem. Mas o rei verdadeiro vai vir. E é esse rei que nos faz prosperar com ele. É esse rei que traz cura definitiva. É esse rei. Como é que a gente pode aplicar isso aos nossos corações? Eu queria primeiro tratar duas ilusões nessas aplicações. Primeiro, é a ilusão da santidade por proximidade. O que significa isso? Às vezes a gente pensa assim: se eu frequentar, se eu servir, se eu estiver perto, eu vou mudar. Eu vou começar a andar com os caboclos mais gente boa. Mas a verdade é que você pode até tocar em coisas santas e continuar intangível para Deus, distante de Deus, se o seu coração não descer do trono do seu ego. A segunda ilusão é a da compensação religiosa. Se eu fizer coisas para Deus, Ele fecha os olhos para o resto. Espera aí, Deus, eu me sacrifiquei aqui, poxa vida. Meu irmão, você sabe quem que é bom para fazer isso? O tal do pastor teólogo. Isso é uma desgraça para a humanidade. Eu conheço uns caras aí que eu vou falar um negócio para você. Você fala assim: rapaz, se não fosse esse cara, Jesus não tinha feito nada. Porque ele escreveu bons livros, ele falou de coisas maravilhosas, ele fez coisas extraordinárias, ele. Mas o problema é que isso também está no nosso coração. Quantas vezes você veio para a igreja, não para adorar a Deus, mas por causa de um senso religioso, ou porque você estava passando alguma dificuldade na vida, e aí você falou assim: não, eu vou lá porque vai que se eu ficar aqui, Deus não cura, Deus não abençoa, Deus não abre a porta. É a ilusão da religiosidade. Você sabe o que é a coisa mais linda do mundo? Deus vai curar, vai abrir a porta, vai nos carregar no colo, porque Ele ama a gente. E se a gente entende isso de verdade, não vai ter coisa melhor para fazer nessa terra do que ser um adorador, do que simplesmente falar assim: cara, eu amo demais esse Deus, eu amo demais esse Deus. Algumas perguntas para provocar o nosso coração. Seu coração está mais humilde hoje do que ontem? Você está mais ensinável e disposto a ouvir correção? Eu não sei se eu falei isso da outra vez, mas goiano, eu viajo muito país. Goiano, eu sou goiano, tá? Por isso que, como diz outro, eu tenho poder de fala. Goiano é o povo mais sensível da terra. Você não está entendendo não. É sensível mesmo. Goiano, se você pegar e falar assim com um tom um pouquinho mais assim para cima, já fecha a cara. Aí esses dias eu estava falando isso na minha igreja. Eu falei: gente, nós temos um coração ensinável mesmo, pronto a ser corrigido por Deus? Nós temos esse coração ensinável? Porque parece que quando alguém vai nos corrigir, a gente está pronto para poder ir pro fight. Mas você também? Se você é casado, você sabe o que eu estou falando. Você perdoa mais rápido ou guarda ressentimento? Você ama a verdade quando ela confronta você? Você se alegra mais em Cristo do que no seu controle? Porque isso é distanciar o seu coração da religiosidade e colocar o seu coração na pessoa de Deus. É estar nele. E para a igreja, como é que esse texto pode aplicar ao nosso coração? Nós temos um perigo aqui. Qual é o perigo? O perigo é a gente investir muito no templo, mas o povo ser doente. É a igreja cantar certo, é a liturgia ser certa, é a igreja crescer, e ainda assim usar Deus como meio de outra coisa. Como eu disse mais cedo, a igreja que eu pastorei é uma igreja de pessoas mais abastadas. E eu já tive que chegar para uma pessoa e dizer assim: você não é bem-vindo aqui. Sabe por quê? Porque
eu descobri que o cara estava indo na igreja para gerar um contato comercial com um membro da igreja que tinha um poder de influência em determinada área dele. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que vive em arrependimento, em comunhão. A gente se importa com o outro, a gente ama o outro, a gente chora com o outro. Uma igreja centrada em Cristo é uma igreja cheia de esperança. Talvez para você possa ser um recomeço hoje. A sua caminhada com Deus já está bem consolidada, mas talvez você precisa recomeçar em algumas áreas da sua vida. Onde você disse assim: Deus, pode ficar que aqui eu cuido. deixa que aqui eu tomo conta. Aqui está no controle, está tranquilo. E você precisa entregar isso para Deus. Você precisa entregar isso para Deus. Uma igreja centrada em Cristo é uma igreja em paz. Não ponha esperança no que treme, no que abala, no que cai, no que acaba. Gente, olha só. Esses dias um pastor virou para mim e falou assim: rapaz, eu estava querendo tirar férias o ano inteiro na minha igreja. Eu falei: por quê? Porque esse ano é de eleição. Rapaz, 4 anos atrás aquilo foi uma miséria para nós. Nossa, foi ruim demais. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei: rapaz, eu não estou preocupado não. Eu falei: é mesmo? Por quê? Eu falei: porque lá nós só vai falar de Jesus mesmo. Não vamos falar de outra coisa não. Vamos falar só de Jesus mesmo. Vamos viver em paz. Porque se um partido político é maior do que Cristo, nós não somos igreja não. Nós somos um aglomerado religioso. Nós não somos igreja não. Se o evangelho de Cristo, que rompe o pecado, que me livra da morte, que me traz esperança de vida eterna, é menor do que um partido político, Jesus morreu à toa. Jesus morreu à toa. Por isso uma igreja centrada em Cristo é uma igreja que vive em paz. Em paz. Em paz. A grande diferença é a seguinte então: a religião diz: fique perto do santo e talvez você mude. O evangelho diz: una-se a Cristo e você será transformado de dentro para fora. Uma frase final para concluirmos a nossa reflexão é: reinos tremem, mas o rei permanece. O que está selado por ele não precisa ser governado pelo medo. Meu irmão, a melhor coisa que tem para nós hoje é Jesus voltar agora. Ia ser bom demais, não ia? Fala a verdade. Ia ser top demais. Às vezes tem um noivo aqui que vai casar semana que vem, falando: não, deixa para semana que vem. Não, mas ia ser bom demais, gente. Jesus voltar agora. Nossa vida ser completamente reconstruída mesmo, definitivamente, por Ele. Porque isso vai acontecer. Reinos vão cair, partidos vão acabar, brigas vão, ego vai se destruir, mas Cristo permanecerá para sempre. Para sempre. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, diante da Tua palavra. E assim como o Senhor desafiou o coração, ó Pai, do seu povo, no livro de Ageu, assim como o seu Espírito, ó Deus, os conduziu ao arrependimento, Pai, em nome de Jesus, faça isso conosco nessa noite. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, porque em 61 anos de história desta igreja, pessoas foram quebrantadas, convertidas, pessoas amaram o Senhor e amam ao Senhor, se entregam a Deus. Mas Deus renova ainda mais esse pacto, essa aliança conosco, ó Deus, para que nós possamos fazer ainda mais do que foi feito nesses últimos 60 anos, para que pessoas possam conhecer a Ti, ó Deus, de maneira ainda mais profunda, para que o nosso coração possa estar disposto a Te servir, ó Deus, não por uma moeda, não por uma troca contigo, mas pelo prazer e privilégio que é servir ao Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, vá de encontro com cada coração, ó Deus, que está quebrado,
quebrado porque circunstâncias externas o quebraram. Mágoa, dor, insegurança, tantas coisas, ó Deus, que trazem medo para o nosso coração. Mas hoje, ó Deus, nos toma em tuas mãos, nos carrega no teu colo, nos faça perceber a tua presença e a tua paternidade, a grandeza da tua graça, do teu amor sobre nós, ó Deus, e enche o nosso coração de esperança, esperança em Ti, naquilo que não pode se abalar, no Senhor, na tua promessa, porque o Senhor está vindo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos aqui e esta amada igreja, com o teu poder e com a tua graça, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.